Eu cometi tantos erros. Por favor, não desiste de mim. Não me abandone. Eu te amo. Não, que eu achei o álbum de quando a gente é pequenininha. Achei lá nas minhas coisas. Ai, menino. Nessa época eu jogava tantos pabs por eles trabalharem tanto. Hoje eu entendo que todo mundo sempre faz o melhor que pode. Todo mundo? Aham. Então tem gente que pode muito pouco. Sabe o que isso fez me lembrar? Da ditadura militar. Ai, conta. Eu lembro que a última coisa que nós conversamos foi sobre o GG, né? Ai, que final triste dele. Mas enfim, o que aconteceu depois? Bom, depois aconteceu o que muitos consideram a melhor época do Brasil. A Era da República Populista, que na verdade começou em 1946, antes de Vargas, com a eleição do presidente Eurico Dutra. Mas por que populista? Porque eram todos presidentes populistas. Ah, tá. Depois de Vargas, até o golpe de 64, foram vários presidentes. Todos eles sofrem com a atmosfera de tentativa de golpe militar que rondava o Brasil. Ser populista, ter o apoio do povo, acho que foi também uma forma que eles encontraram de se proteger um pouco dessa possibilidade de sofrer um golpe a qualquer momento. O populismo era uma espécie de escudo para eles. Brasil não é para amadores, né? Já dizia Tom Jobim. Ai, maravilhoso, Tom Jobim. Mas em 1964 não teve jeito. Começou a ditadura militar. Pega leve, irmã. Se essa história já tá cavernocorosa até aqui, eu não quero nem pensar no que vem por aí agora. Caverna o quê? Corosa, irmã. De cavernosa. Olha, irmã, o importante é entender que nessa época o mundo estava dividido em dois. Você lembra por quem? Claro que sim. Dos que achavam o GG lindo e dos que não achavam. Boa analogia. Irmã, visualiza. Visualizei. Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos com o capitalismo. Do outro, a União Soviética com o socialismo. Duas potências opostas. Um só objetivo, que seu sistema político domine o mundo. Dominar o mundo? Ih, tá vendo muito desenho, irmã. Depois sou eu que sou a dramática. Preste atenção que essa parte é importante. Enquanto essas duas potências trocavam ameaças e lutavam por territórios, algo muito importante acontece. A Revolução Cubana. Em 1959, liderados por Fidel Castro, Cuba tira o ditador Fulgêncio Batista do poder e se declara comunista. Ai, que horror, irmã! Papai e mamãe sempre diziam que a gente tem que defender o Brasil para que ele não se transforme numa nova Cuba. Exatamente. Quer dizer, era exatamente isso que o povo dizia. Ah, tá. Foi exatamente esse o pensamento dos Estados Unidos e do governo brasileiro. Os Estados Unidos, preocupados com a possibilidade de outros países da América se tornarem comunistas como Cuba, começa a não só observar de perto, mas a financiar militares brasileiros e a possibilidade de um golpe. Babado! Babado! E nesse cenário conturbado, João Goulart, ele, o Jango, assume a presidência da República. Rambo! Vou procurar fotos dele na internet. Jango, irmã. Jango, presta atenção. Ah, que seja. Jambo no poder e o alerta vermelho de golpe comunista soa nos Estados Unidos entre os militares conservadores. Jango tinha ideias progressistas. Tinha sido ele, por exemplo, que tinha proposto o aumento de 100% do salário mínimo no governo de Vargas. Bastava muito menos do que isso para ser acusado de comunista nessa época. A direita conservadora estava à espreita, esperando o momento certo para dar o golpe. E esse momento aconteceu quando Jango discursou em praça pública dizendo que tinha iniciado uma reforma agrária, com a distribuição de lotes de terras improdutivas. Para os conservadores, essa foi a prova de que Jango era um comunista. Papai, mamãe, essa é pra vocês. E também pra toda a família tradicional brasileira. Abaixo o comunismo. O Brasil não será uma nova Cuba. Faça-me o favor. Tolerância tem limites, né, Tânia? Tá parecendo até o povo que foi pra rua fazendo a marcha da família de Deus pela liberdade. Pedindo, literalmente pedindo a ditadura militar. Depois sou eu que gosto de tomar no... Olha só, eu acho que você tá muito estressadinha, tá? Parece até que você é uma comunista. Comunista! Eu não vou nem me estressar, Tânia, porque eu sei que você não sabe nem o que é comunismo, tá? Olha só, eu também não vou nem te responder mais, porque eu não sei mesmo. Golpe sujo, falar as coisas que não sabem. Parece até o golpe que deram no governo do Jango.
O general mineiro Olímpio Mourão Filho, o mesmo do Plano Cohen, partiu com seu tanque de guerra ao Palácio Guanabara para tirar Jango do poder à força. Sabendo disso, Jango vai até Brasília buscar apoio político e, sem conseguir, parte ao sul para pedir ajuda ao exército de lá. Foi quando o presidente da Câmara decreta que Jango tinha fugido do país e que a presidência da República estava livre. Olha que baixo nível! Ué, mas era só ele dizer que não tinha fugido. Ninguém viu esse homem no sul, não? Voilà. E é aí que entra a questão mais complicada pro Jango. O que aconteceu com o Rambinho? Lembra que os Estados Unidos estavam apoiando o golpe? Eles estavam apoiando mesmo. Logo após o golpe, anunciaram que reconheciam o novo presidente interino do Brasil. E mais do que isso, se Jango se opusesse, as tropas dos Estados Unidos estavam prontas para invadir o Brasil e ajudar no golpe. Ah, tudo contra o comunismo, irmão. Claro, Jango renunciou e o que tivemos? Mais de 20 anos de ditadura militar. Quando os militares assumiram o poder, a proposta era realizar outra eleição direta, mas logo eles criaram atos institucionais que impediam isso. Só no governo do Castelo Branco foram 4, o AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4. Por que eles estavam com dor? Se ele estava com dor ou não, eu não sei. Só sei que doeu na nossa liberdade de expressão. Esses 4 atos iniciais reforçaram o autoritarismo dos militares e desconstruíram a pouca democracia que tínhamos conquistado. Não tinha mais eleições para presidentes ou para governadores, os partidos políticos foram quase todos extintos e uma constituição nova foi criada. E os políticos de oposição caçados. Que horror! Ele caçava os políticos adversários assim como um canibal? Caçar com 2 S's e não caçar com C cedilha, irmã. Eu acho que eu entendi. Aliás, bom, falando sobre isso, no início da ditadura foram criados 2 departamentos oficiais bem polêmicos, o DOI e o COD. DOI-COD. No DOI, eles prendiam e interrogavam suspeitos de agir contra o governo. E no COD, trabalhavam estratégias de combate aos inimigos dos militares. São vários os casos de denúncias de torturas cruéis. Casos de pessoas que entraram nesses departamentos e nunca mais foram vistas. Casos de pessoas que supostamente se suicidaram lá dentro. Era só investigar bem esses casos. Não tinha, assim, um órgão superior pra isso? Órgão superior, irmã. Ditadura, irmã, ditadura. E só piorou no governo seguinte, do presidente Costa e Silva, um militar ainda mais linha dura. Foi ele que instituiu o Ato Institucional 5, o AI-5. Pela sua cara, parece que esse AI doeu, hein? E muito. Nesse período se ampliou a repressão militar. As pessoas não tinham direito nem a habeas corpus, ou seja, qualquer pessoa poderia ser presa sem ter o menor direito à defesa. Ah, direitos políticos então nem se fala. Irmã, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e até as câmaras dos vereadores foram fechadas. Por lei, o governo tinha o direito até de apreender os bens das pessoas. E tudo isso sem nem terem que se justificar. Ai, calma, irmã. Não vai ficar se estressando também por política, né? Me estresso sim. É melhor comprar um creme pra lidar com uma ruga do que depois ter que fazer uma cirurgia plástica. Política é importante. Que seja. E como é que termina tudo isso? Que seja. Ai, irmã. Ai, irmã. Ai, vizinho. Ai, tia. Ai, avó. Ai, porque dói. Dói essas pessoas que não têm consciência do que aconteceu. Tá bom. Desculpa. Bom, e tudo termina da mesma maneira que começou, como sempre. Depois de outros tantos golpes e governos, com a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, explode por lá uma enxurrada de passeatas pelos direitos humanos. Com essa nova visão mundial, eles param de financiar os governos ditatoriais na América Latina. É claro que isso tudo não acabou da noite pro dia, né? A partir do governo do presidente Geisel, as coisas começam a ficar menos piores. Foi quando aboliram o AI-5, por exemplo. Depois, o governo inteiro do Figueiredo foi só para preparar o terreno para voltarmos à democracia. Criaram aí a lei de anistia, perdoando os prisioneiros políticos e os militares torturadores. A ideia era passar uma borracha em tudo o que aconteceu na ditadura. Conveniente, não? Ai, irmã, eu acho que eu falei um monte de besteiras mesmo. Deve ser péssimo ter os seus direitos restringidos. Eu fico aqui imaginando como eu iria sofrer se eu tivesse os meus direitos restringidos de beijar o Evanildo. Ah, a gente tem entrevista daqui 1 hora, tá? Se a gente conseguir colocar essa mala e todas as caixas da mudança lá fora. Irmã,
que anel é esse? Anel? Ah! Entrevista daqui 1 hora, tô indo fazer minha unha. Tchau. Que anel é esse? Um anel de noivado? Ah, eu não vou dizer nada agora, não. Eu não sou a irmã, a ditadora, a terrorista. Que seja. E que seja o meu bordão. Evanildo Gosta novamente nas ruas e dessa vez estaremos fazendo perguntas sobre a ditadura. Isso aí, brother. Ditadura militar, malandro. Aguenta. Pra você, a ditadura trouxe algo de positivo pro Brasil? Ah, trouxe sim as músicas. Hoje em dia, infelizmente, não se fazem mais músicas como naquela época, né? Positivo? Foi quando eles lutaram pra que isso acabasse. Como beber dessa bebida amarga, trabalhador, engolir a labuta, Chico Buarque, nossa. Nós resgatamos um sentimento de patriotismo, né? Que estava sendo perdido por conta daqueles valores subversivos. Mas pelo menos os valores voltaram. Tu sabe por que a ditadura foi estabelecida no Brasil? Foi ditadura? Foi, né? Era um período muito mágico, muito bonito, as coisas muito maquiadas, não é verdade? E as pessoas também não se interessavam muito por pesquisar, né? Por se informar. Então, foi um golpe escroto, igual fizeram com Dom Pedro II, sabe? Olha, eu sou imperialista. Na minha opinião, a gente nunca devia ter saído do império. E esse lance aí de tortura, verdade mesmo, era tudo causada? Sim, acredito. Mas eram fins que justificavam os meios. Infelizmente, muitas pessoas morreram naquele período. E no seu ponto de vista, você acha que o uso da força é interessante para o estabelecimento da ordem? Depende, né? Se for contra arruaceiros, eu acho que vai, sim, vai. Olha só, vou te contar uma coisa. Eu moro no Village, né? Que é acesso pro Chapadão, que é uma das comunidades mais quentes hoje em dia. E eu vou te falar, eu estava plena na minha casa quando eu vi o Caveirão passando 4 vezes pra lá e pra cá. E os traficantes têm armamento pesado. E depois de fuzil eu nem sei mais como é que chama. Tá um absurdo. Parada tá quente. Parada tá quente. Não tem educação, não tem projeto social. Daí a galera acha que o bagulho é partir pra porrada. Voltamos aos estúdios. Aguenta. Nossa, irmã. Temos visita pro jantar hoje, por que você não me falou pra me arrumar? A irmã tá demais. Ele já tá chegando. Ele finalmente vai trazer o boy em casa. Ah, interfone. Minutinho só. Uhum. Oi? Não, pode entrar. O portão tá aberto. Sim, a gente tá aqui na parte de jantar, tá bom? Beijinhos. Irmã, nem pra você ir abrir o portão pro Evanildo, hein? Que Vanilda, irmã? Eu, hein? Quem tá vindo é alguém muito mais importante pra nós. Já trocou de boy? Irmã! Boa noite. Eu só vim buscar minhas coisas como a Antônia pediu.